Shein, AliExpress, Shopee, nomes que viraram frequentes por aqui e levantaram uma questão importante. Imposto alto sobre importados faz bem ou mal para a economia de um país? O Brasil deveria aumentar ou reduzir esses impostos? Quais são os exemplos de países que foram por um ou por outro caminho? Qual é o impacto para as empresas e para nós, consumidores? Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. Vamos falar da taxação das brusinhas que vêm de fora, e não só delas. Seguinte, no Brasil, a taxação de importados foi intensificada em 2023, né? Não só de importado, toda a taxação foi, mas nosso foco aqui hoje é o de importados. O governo anunciou em abril que pretendia acabar com a isenção de impostos de importação para produtos de até $50. Após uma forte reação contrária, recuou. Taxação de importados é a cobrança de impostos sobre os produtos que entram no país vindo de outros países. Esses impostos podem ser federais, estaduais, municipais, dependendo do tipo, do valor da mercadoria, de diversos elementos, né? O objetivo, segundo o argumento, é arrecadar recursos para o governo, proteger a indústria nacional da concorrência estrangeira e regular o comércio exterior. Vamos pegar o caso dos produtos comprados na Shein. A pronúncia certa seria Shein, né? Shein. Algumas pessoas estão começando a pronunciar assim, mas como no dia a dia todo mundo fala Shein, vou falar Shein também. A Shein diz que atua em mais de 200 países, né? Basicamente o mundo inteiro, deve ser para onde envia seus produtos. E se tornou uma serial killer das varejistas brasileiras. Como os produtos da Shein têm menor carga tributária do que as empresas que produzem no Brasil, né? Além de toda a questão de escala, de mão de obra do país onde produz, etc., eles acabam custando muito menos e mesmo atravessando oceanos, chegam aqui no Brasil mais baratos, às vezes mais baratos até do que o custo de produção das varejistas nacionais. Ou seja, acaba criando uma concorrência que muitos entendem ser desleal. No Brasil, por exemplo, o programa governamental Remessa Conforme foi oficialmente implantado no dia 15 de outubro desse ano 2023 para, teoricamente, simplificar processos na cobrança de impostos sobre produtos importados. Mas com uma pancada, a taxa por importação foi fixada em 60% e a isenção de tributos válida apenas para compras de até $50 feitas por pessoas físicas em sites das companhias participantes do programa. A Shein foi uma das primeiras empresas a aderir ao programa, o que significa que agora as compras feitas no site brasileiro da Shein não pagarão mais o imposto de importação, desde que não ultrapassem o limite de $50, pelo menos até esse momento em que a gente está gravando aqui o Cafeína. Os produtos da Shein também são taxados em outros países? Depende de cada país e das suas regras para tributar as importações. Olha essa figura aí na tela, um gráfico do Banco Mundial. Tá vendo que o mapa do Brasil está mais escuro, um azul mais intenso? Isso significa que ele está entre os países que mais cobram impostos sobre as importações, quando a gente faz a comparação internacional. Claro que tem país que cobra mais. Caso de Bermuda, 24,1% de imposto, também de Belize, na América Central, Gâmbia, Djibouti, Bahamas. Esses são os top 5 países do mundo que mais taxam importados em geral. Obviamente falando aqui de valores em média ponderada, né, percentuais em média ponderada, e tem outros estudos que apontam números diferentes. Aqui a gente está mostrando os dados segundo o ranking da Investopedia, com dados do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. E também tem outros países com muito menos impostos para importações do que o Brasil, caso de Hong Kong, Macau, Sudão, Brunei, Singapura. Importante trazer o próprio disclaimer do Investopedia, de que há dezenas de países que não reportam essa informação. Então, ou não reportam de forma completa, ou de forma alguma. Então não dá para considerar esse como o ranking global completo para valer. Não mesmo, né? Nem escrever essa informação em pedra. Mas é um dado disponível com uma fonte confiável que a gente encontrou e quis compartilhar aqui com vocês para dar algum panorama, algum cheiro do negócio. Além disso, tem a questão setorial. Dependendo do país e do setor, a tarifa de importação pode chegar, em alguns casos, perto da casa dos 100%, né? É um negócio mas bem complexo mesmo e que não tem dado realmente confiável ou bastante para um comparativo internacional robusto, irretocável, completo. A gente até pesquisou, por exemplo, o tamanho do PIB de cada país, que a gente citou agora há pouco, para tentar fazer um paralelo. A mero título de curiosidade, pelos dados do Banco Mundial, o PIB de Bermudas, Belize e Gâmbia, países com mais impostos de importação, são de 7,5 bi, 2,2 e 2,8 bilhões de dólares, respectivamente. O PIB de Hong Kong, Macau e Sudão, que, de acordo com aquele levantamento, tem as tarifas mais baixas, são de 359 bilhões, Macau quase 22 e Sudão 51. O que quer dizer tudo isso? Absolutamente nada.
Porque é impossível fazer uma correlação direta entre importado e tamanho de PIB. Tem trocentas outras implicações, aspectos, elementos que entram numa conta do PIB, que interferem no produto interno bruto. Não dá para fazer esse comparativo, mas já que a gente pesquisou, mostrei aqui para vocês, pelo menos a título de curiosidade, a gente sabe mais ou menos qual que é o tamanho do PIB de cada um desses países. Se não dá para fazer a comparação direta, dá pelo menos para analisar os argumentos a favor e contra tributar pesadamente importados. O principal argumento a favor da tributação de importações é que ela protege a indústria nacional, evitando a concorrência desleal com produtos e empresas estrangeiras. Assim, a tributação das importações teria a função de equalizar as condições competitivas e incentivar a produção local, gerando empregos e gerando renda. Além disso, claro, é mais uma fonte de receita de qualquer esfomeado governo. Aparentemente o apresentador está um pouco esfomeado também. Já entre os principais argumentos contrários estão os de que essa tributação sobre os importados encarece os produtos para os consumidores finais, reduzindo o poder de compra dos consumidores, o nível de bem-estar deles e a variedade de produtos à sua disposição. Outro argumento de que taxar importados aumenta a inflação, isso a gente já verificou diversas vezes no Brasil. E o terceiro argumento é que você não incentiva a indústria nacional a se tornar competitiva, porque em vez dela ter que melhorar sua produtividade e eficiência, você simplesmente pune as indústrias nacionais e premia as indústrias eficientes de fora. Todos esses argumentos são válidos, fazem sentido, são reais. A questão é dosar o remédio para não virar veneno e, ao mesmo tempo, contribuir com outros incentivos para o desenvolvimento da produção nacional, como redução da carga tributária interna, simplificação do manicômio tributário que é o Brasil, melhora do ambiente de negócios, incentivo ao empreendedorismo, à iniciativa privada, essas coisas que a gente está rouco de falar e careca de saber. Como curiosidade também, trazer aqui 2 casos de medidas extremas envolvendo decisões sobre taxação de importados. Um deles foi na Coreia do Sul, nas décadas de 1960 e 70. Na época, o país era um dos mais pobres do mundo e tinha uma economia baseada preponderantemente na agricultura. Para mudar essa situação, o governo coreano adotou uma política de substituição de importações, que consistia, entre outras coisas, em taxar fortemente os produtos estrangeiros e incentivar e subsidiar os produtos nacionais. Isso para simplificar a explicação, né? Com essa medida, o governo conseguiu desenvolver setores como o automotivo, o eletrônico e o siderúrgico, que passaram a ser super competitivos e exportar para o mundo todo. Hoje, a Coreia do Sul é a 13ª maior economia do planeta, com um PIB de mais de $1,5 trilhão de dólares. Já um caso na direção oposta, que a gente pode citar aqui, é o da Venezuela nos anos 2000. Naquele período, o país era um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo e tinha uma economia baseada nesse recurso. Para tentar diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo, o governo venezuelano adotou uma política de controle cambial e de fortes restrições às importações. Deu errado. O país enfrentou uma escassez crônica de produtos básicos, incluindo alimentos, medicamentos, higiene, vestuário. Os preços dispararam no mercado paralelo, geraram uma inflação altíssima e uma queda brutal na qualidade de vida da população. Até hoje, com essas e outras decisões tenebrosas, a Venezuela está mergulhada numa das piores e mais longas crises econômicas da América Latina e do mundo. A inflação passa dos 300%, segundo dados do Banco Central da Venezuela. E o país ainda é um dos mais pobres e instáveis do planeta. E no Brasil, sem taxa de importação ou com uma taxa bem menor, a economia seria beneficiada a médio prazo ou prejudicada? Olha, responder isso não é simples. Em termos teóricos, a eliminação ou redução da taxa de importação poderia trazer benefícios como o aumento da variedade, da qualidade dos produtos disponíveis no mercado para os consumidores e a ampliação da eficiência e da produtividade das empresas nacionais, que seriam obrigadas a se adaptar à concorrência estrangeira e buscar reduzir seus custos e melhorar os seus processos. Sem desafios, muitas empresas não têm o incentivo necessário para melhorar todos os seus processos, os seus produtos, a sua gestão, a sua equipe, por aí vai. Por outro lado, a eliminação da taxa para importados também poderia trazer custos e desafios pesados. Haveria perda de receita tributária para o governo, que teria que compensar com outras fontes de arrecadação ou reduzindo gasto, e principalmente eliminaria a proteção que existe para os setores mais sensíveis à concorrência externa, que, como a gente tem visto, é algo que tem ajudado e muito a fechar as portas de varejistas brasileiras, com consequências para o emprego e para a renda. Ou seja, em vez de estimular o desenvolvimento da indústria e aumentar a produtividade, que seria o resultado almejado, né, e que acontece em muitos segmentos, em alguns setores, essa decisão de zerar, uma medida drástica, zerar a taxa de importação, imposto sobre importados, poderia acabar por aniquilar a produção
local. Mais uma vez, o desafio é acertar a dose. Não dá para taxar loucamente, não dá para zerar a taxação de importados. Qual é o ponto de equilíbrio? O que fazer? Qual é a sua opinião? Para você, governo tem que taxar mesmo compras da Shein, Shopee, AliExpress e outras varejistas estrangeiras para a gente pegar esse segmento? Ou deveria eliminar essas tarifas? Quando taxar e quando isentar os importados? Qual é a sua visão? Compartilha com a gente, deixando seu comentário nesse vídeo. Muito obrigado pela companhia nesse Cafeína, valeu mesmo, bons investimentos. Se inscreve lá no nosso canal Invest News e até o próximo programa. Tchau!